A bandeira de Gadsden foi adotada como símbolo do libertarianismo e ela representará a nação do Ancapistão, cujas fronteiras são o livre comércio e cujo governo são os indivíduos, empresas, cooperativas, organizações filantrópicas e condomínios, todos estes firmando contratos entre si, onde o poder judiciário é só mais um serviço entre todos os outros e a lei natural é independente de instituições políticas. A história dessa bandeira remonta a Christopher Gadsden, que de comerciante se tornou chefe de uma milícia secessionista insurgente durante a Revolução da Independência Americana. Nascido na cidade de Charleston, Carolina do Sul, nos Estados Unidos, em 1724, Gadsden morou e estudou na Inglaterra até os 16 anos. De volta à América, ele participou do primeiro Congresso das Colônias Americanas contra os impostos abusivos da coroa inglesa. Após isso, ele retornou a Carolina do Sul, onde fundou a milícia revolucionária Sons of Liberty, ou Filhos da Liberdade, de Charleston, em favor das 13 colônias que lutavam por independência do Reino Unido. Um dos slogans da Revolução da Independência dos Estados Unidos era "No taxation without representation", visto que os colonos não consideravam que a Inglaterra tinha representatividade para cobrar impostos deles, dado que não havia parlamentares ingleses no Congresso. O real espírito daquele pensamento era o de que somente uma organização voluntária e com interesses locais estava legitimada a cobrar taxas pelos seus serviços. E foi nesse espírito libertário e representativo que os Estados Unidos foram fundados. A bandeira de Gadsden foi uma das primeiras criadas nos Estados Unidos. Ela representava resistência e patriotismo, um símbolo contra a tirania britânica. Como a Carolina do Sul era repleta de cascavéis em sua paisagem natural, uma piada recorrente naquela época era de que a resistência enviaria essas cobras pelos correios para a Inglaterra. E pronto, problema resolvido. No entanto, a cascavel não era apenas uma anedota, mas sim uma alegoria profunda sobre autodefesa. Ela nunca ataca sem antes ser provocada, e ela sinaliza com seu chocalho que irá revidar com suas armas secretas, as presas, caso alguém insista em pisar nela. Daí o lema na bandeira "Don't tread on me", ou "Não pise em mim". A bandeira de Gadsden se transformou na flâmula da Revolução Americana. Atualmente, ela é considerada a bandeira da filosofia libertária de não agressão, porém, da legítima defesa. As cores amarelas e preta se tornaram as cores da liberdade e do anarcocapitalismo. Libertários querem se defender de qualquer injusta agressão às suas propriedades privadas, inclusive a dos impostos. Infelizmente, contudo, há muita desinformação instalada pelos lacaios do Estado. Os jornalistas e a mídia que se consideram a palavra oficial da verdade não passam de marionetes do Estado. Eles vivem de verbas públicas avantajadas, seja na forma de propagandas estatais, seja por coberturas jornalísticas muito bem pagas por políticos para ditar uma narrativa. E essa narrativa geralmente é de esquerda, a pleno favor do intervencionismo governamental na economia, do Estado inchado, das pautas progressistas que infantilizam a sociedade e a colocam em convulsão moral na luta de uns contra outros. Como o libertarianismo critica o cerne do constitucionalismo moderno e, por extensão, toda a democracia, o Estado, o Banco Central, a mídia e as estruturas hierárquicas coercitivas, é óbvio que a mídia inventará uma prosa para desacreditar os libertários. A moda agora é associar a bandeira de Gadsden ao racismo e ao nacionalismo, ou seja, para onde eles querem direcionar o discurso. Evidentemente, querem colocar a pecha de nacionais socialistas aos libertários, pois tudo que não for a maldita esquerda deles necessariamente será extrema-direita e nazismo. Para ilustrar, no dia 27 de setembro deste ano, 2022, época de eleições presidenciais no Brasil, um jornal progressista publicou a seguinte matéria: "Morador da Asa Norte exibe bandeira usada por supremacistas brancos". Estampada na capa estava a fotografia da fachada de um edifício residencial de Brasília, Distrito Federal, onde, numa das janelas, pendurava-se uma bandeira de Gadsden ao lado de uma bandeira do Brasil. Para contextualizar o telespectador, naquele período eleitoral, a bandeira do Brasil estava associada à campanha dos eleitores do candidato de direita. As bandeiras marxistas e sindicalistas, nas cores vermelha, representavam o candidato de oposição.
um esquerdista ex-presidiário que, por milagre de uma corte constitucional corrompida, foi transformado em inocente. E ai daquele que nas mídias alternativas chamassem o candidato de ladrão ou de corrupto. Eram censurados, e ainda estão sendo. Esse senhor era o queridinho da mídia convencional, que endossou a censura judiciária aos canais da internet e jornais da direita. Então, tudo que pudesse ser usado para desacreditar o candidato da direita no panfleto partidário, também conhecido como Jornal Metrópole, seria exposto. Não importaria o tamanho da notícia falsa que isso fosse. Afinal, a grande mídia marrom é o Ministério da Verdade dos nossos tempos. Os escritores da matéria, Alan Hills e Rafaela Feliciano, afirmam que a bandeira de Gadsden é usada por supremacistas brancos. Assim eles escrevem, abre aspas, a bandeira de Gadsden nasceu de demandas da população norte-americana por independência contra o Império Britânico, além de adotada por adeptos ao liberalismo, mas passou a ser usada por ultraconservadores com pautas racistas e antidemocráticas. O símbolo esteve presente na invasão do Capitólio dos Estados Unidos, quando apoiadores de Donald Trump, derrotado nas últimas eleições norte-americanas, não aceitaram o resultado do pleito. Fecha aspas. Ah, claro! Algumas pessoas estiveram no Capitólio com a bandeira de Gadsden, provavelmente protestando sem violência. Com certeza, muito menos violência do que os protestos incendiários do Black Lives Matter por dias a fio em 2020. E isso é suficiente para dizer que é uma bandeira ultraconservadora. Notem o mecanismo de desinformação dos jornalistas. Eles pegam uma roupagem de verdade histórica para passar alguma credibilidade, dizendo que a bandeira foi usada na independência dos Estados Unidos. E então, eles distorcem para exatamente o que querem mentir, que a direita é supremacista, quase um retorno ao nazismo. Será que o senhor Alan Hills e a senhora Rafaela Feliciano se recordam de que nos protestos em Cuba, em julho de 2021, a bandeira de Gadsden flamulou entre os cubanos que pediam por liberdade individual? Talvez isso daria um curto-circuito nos cérebros desses jornalistas. Como assim negros em Cuba estavam sendo duramente agredidos pelo seu governo de esquerda ao protestarem por liberdade, inclusive levantando a bandeira da Cascavel? Enfim, isso tudo é esperado. Os libertários serão vistos como os próximos inimigos dos estatistas, pois a briga real, a que sempre existiu na humanidade, é a dos dominadores versus dominados, o Estado contra os indivíduos. Eles empurrarão o rótulo de que somos ultraliberais sem nem sequer saber o significado de tal espantalho por eles criado. Ora, sufixo latino ultra quer dizer além, excessivamente. Ultravioleta, por exemplo, é o espectro de ondas além da cor violeta. Alguém ser excessivamente liberal, a rigor, seria totalmente a favor da liberdade, sem intervencionismo do Estado. Por que isso seria algo ruim? Que lavagem cerebral assombrosa é essa que faz as pessoas inverterem os valores e amarem sua própria escravidão? Os zumbis fiduciários querem abocanhar os cérebros dos filhos da liberdade. Mas os libertários estão se unindo aos poucos, e eles farão a resistência em várias frentes. A guerra cultural só está começando, e a bandeira veio para deixar um recado bem claro. Não pisem na gente!